E é destaque nesta edição. Concurso com 8.000 vagas para Seduc terá edital publicado em fevereiro de 2018. Redação do Enem que desrespeitar direitos humanos pode receber nota 0. Brasil ratifica sanções da ONU à Coreia do Norte. CCJ da Câmara discute hoje parecer sobre a segunda denúncia contra Temer. Em delação, Pedro Corrêa cita Lula e Dilma e diz que Cunha era máquina de arrecadar dinheiro. Senado deve decidir hoje se mantém afastamento de Aécio Neves. Estados Unidos não descartam conversas diretas com a Coreia do Norte. Coalizão expulsa Estado Islâmico do hospital de Raqqa, no norte da Síria. Ex-policial militar é morto dentro de agência bancária de Iranduba depois de balear e assaltar dono de posto de combustíveis. Bandidos da motocicleta voltam a atacar. Adolescente morre e padrasto é atingido com tiro no rosto durante assalto no Tancredo Neves. Justiceiro fantasma executa bandido que tentava assaltar mercadinho no bairro Nossa Senhora de Fátima. É um Jornal da Manhã que começa agora. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Boiúna, Boa Vista do Ramo. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM e Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM, Anamã. Maraã FM, Maraã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência, Maués. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré, Yanuri FM, Yanuri. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM, Altazes. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com poucas nuvens. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros. A temperatura deve chegar aos 34 graus. No momento aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 17 de outubro. Dia de Santo Inácio de Antioquia. É também o dia do eletricista, Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza, Dia da Agricultura, Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira, Dia Nacional do Profissional de Propaganda, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, o Dia do Maquinista e o Dia da MPB, a música popular brasileira. Chegamos aos 290 dias do ano e faltam 75 para terminar 2017. Entre sábado e a segunda-feira, o Rio Negro subiu 10 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 17 metros e 55 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. 1969, golpe militar de 1964, promulgada pela Junta Militar, a emenda constitucional número 1, incorporando o dispositivo do AI-5 à Constituição, estabelecendo o que ficou conhecido como Constituição de 1969. Mas em 1978, ainda sobre o golpe militar de 64, acontecia a edição da emenda constitucional número 11, que revogava o AI-5. 1979, Madre Teresa de Calcutá é eleita para o Prêmio Nobel da Paz. 1987, colocação de uma placa em homenagem às vítimas da fome e da miséria na Praça da Liberdade e dos Direitos Humanos em Paris. Era o início da celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Miséria. 1997, restos mortais de Che Guevara são enterrados em Cuba. Agora 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O cozinheiro Francismar Videira, de 40 anos, preso há 4 dias, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos, foi liberado pela Polícia Civil ontem, após a adolescente confessar ter mentido em depoimento. A farsa foi descoberta após os pais da jovem desconfiarem da versão contada por ela à polícia. O caso teria acontecido no dia 11 de outubro. De acordo com a delegada Juliana Toma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a menina inventou o estupro para justificar aos pais o motivo de ter voltado tarde para casa. Na verdade, ela estava com um namorado de 15 anos que havia conhecido na internet. Não tinha acontecido estupro nenhum. Segundo o advogado do cozinheiro André Duarte, o carro citado pela menina na acusação é diferente do carro pertencente ao cliente. O automóvel foi depredado por populares no dia em que ele foi preso. Ele vai, claro, pedir indenização ao Estado. Pellegrini, esse caso realmente não deveria ter acontecido. Foi uma precipitação prender esse rapaz.
Pois é, Paulo, ele foi inocente em toda essa situação, né? Uma jovem aí que acabou se precipitando. Uma irresponsável que vai responder aí por isso. Oi? É uma irresponsável que vai responder por isso. Tomara, né, Paulo, que responda realmente, né? E, infelizmente, o outro que estava com ela também deve ter induzido, deve ter falado alguma coisa, e ele merece também ser arrolado nessa situação. O rapaz aí, por pouco não perde a vida, que o pessoal que apedrejou o carro dele, se pegam ele naquela situação, algo de pior poderia ter acontecido. Pois é, o carro dele ficou totalmente danificado, lamentavelmente. O Corpo de Bombeiros encerrou o segundo dia de buscas pelo cantor e empresário Michael Lacerda, de 34 anos, ou Micael, desaparecido após cair de uma lancha no Rio Negro no último domingo. De acordo com a corporação, as buscas serão retomadas daqui a pouco. Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas terminaram às 19 horas de ontem e voltarão por volta das 8 horas da manhã de hoje. 3 mergulhadores profissionais realizaram as buscas em profundidade, que foram dificultadas pela pouca luminosidade e forte correnteza existente no local, Peregrini. Pois é, a correnteza, né, Paulo? O banzeiro também ali naquela área realmente vai dificultar muito para encontrar o corpo desse rapaz. O bombeiro classifica como remotas, pequenas, com vida. Mas as buscas continuam, deverão continuar no dia de hoje, e esperamos aí, Paulo, que pelo menos o corpo seja encontrado do empresário que morreu aí, que apareceu, melhor dizendo, no último momento. Os bandidos se deram mal ontem, Peregrini. Além lá de Iranduba, tivemos também um outro fato. Um bandido tentava assaltar um mercadinho no bairro Nossa Senhora de Fátima. O que aconteceu, Peregrini? Apareceu o justiceiro fantasma. O homem, até o momento não identificado, Paulo Guerra, atirou uma única vez e atingiu a cabeça do bandido, que acabou morrendo na hora no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. O outro fato lamentável: bandidos da motocicleta que voltaram a atacar. Adolescente morreu e padrasto foi atingido com tiro durante assalto no Tanqueiro do Neves, Peregrini. Uma verdadeira tristeza, Paulo Guerra. O padrasto está internado em estado gravíssimo, já que levou um tiro na cabeça. Já o adolescente, o rapaz, o enteado dele, acabou morrendo com 2 tiros no peito. Isso foi um latrocínio ocorrido à noite de ontem. 5 horas e 54 minutos em Manaus. Até daqui a pouco, Alberto Peregrini com tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, vamos destacar também que uma jovem de 18 anos tentava se jogar ontem da Ponte Rio Negro. Ela tentava cometer o suicídio e foi contida, foi convencida por policiais militares. Daqui a pouco os detalhes dessa ocorrência. Paulo Guerra. 5 horas e 55 minutos. Funcionários de uma agência da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, localizada no centro de Manaus, paralisaram as atividades na manhã de ontem. Eles protestavam contra a retirada de vigilantes que fazem a segurança no local. A empresa informou que as agências funcionam com os itens mínimos de segurança, alarme e cofre com fechadura de retardo, e estão operando normalmente. A paralisação temporária aconteceu somente na agência Saldanha Marinho. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas suspendeu ontem as inscrições no projeto SNH Social. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Vinícius Diniz, a suspensão é temporária para que seja feita a primeira etapa de seleção do projeto. O diretor-presidente do Detran garantiu que todos os candidatos inscritos que atenderem aos requisitos serão contemplados com a SNH Social. Segundo o Vinícius Diniz, 270 mil pessoas se inscreveram no projeto até o meio-dia desta segunda-feira. As fiscalizações no trânsito de Manaus ocorrerão com intensidade cada vez maior, afirmou o vice-governador e secretário de Segurança Pública Bosco Saraiva ontem, após visita à garagem do Departamento Estadual de Trânsito, para onde 149 veículos foram enviados no fim de semana, depois das blitz realizadas na cidade. Entre a sexta-feira e o domingo, a capital teve operações que envolveram todos os órgãos de segurança. No Detran, as fiscalizações resultaram no recolhimento de 93 motocicletas, 56 carros, 93 CRLV, 30 CNH e na aplicação de 263 autos de infração, a maioria em decorrência do descumprimento da Lei
seca. Os números foram apresentados por Bosco Saraiva e pelo diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz. Com o início das inscrições programadas para sexta-feira, dia 20, o programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus ofertará nesta edição 14.500 vagas para quem deseja cursar a primeira graduação. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo portal da ESP, das 10 horas do dia 20 de outubro até as 23 horas e 59 minutos do dia 7 de novembro. Pelo menos 1.000 professores e técnicos administrativos realizaram uma manifestação nas ruas do município de Iranduba na manhã de ontem. Os recebedores cobram o pagamento referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de 2016. A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SIMTEAN. 5 horas e 57 minutos. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do Amazonas, Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altances. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos bairros Altazes. Voz Web Rádio Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Libão. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Reconquista, Bairro Novo Manecá, Manacapuru. Voz Big Bom Iranduba. Comunitária Anhanguera, Foz do Carumã, Distrito de Borba. 5 horas e 58 minutos em Manaus, que tem tempo bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período. A meteorologia, através do Clima Tempo, está prevendo 10 milímetros de precipitação pluviométrica. A Polícia Federal está realizando neste instante uma operação para combater crimes de corrupção dentro do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, lá em Goiás. De acordo com a corporação, fiscais do órgão são suspeitos de receber propina durante a fiscalização em postos de combustíveis no estado. A operação denominada Pesos e Medidas foi deflagrada hoje e cumpre 10 mandados de prisão em Goiânia, Anápolis e lá em Brasília. Não poderia Brasília ficar de fora. Do total, 7 são de prisão preventiva e 3 são de prisão temporária. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru pode ser o primeiro município do interior do estado a ter educação no trânsito como disciplina curricular nas escolas. A ideia é do vereador Tico Benício, do PTC, que encaminhou pedido através de requerimento ao prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, e ao secretário de Educação do município, professor Raimundo Ferreira Conte. Tico Benício solicitou a inclusão da disciplina de educação no trânsito na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino, amparado na lei de número 084/2001 do município de Manacapuru. Para o vereador, a educação no trânsito como tema local deve ser trabalhada e incorporada nos currículos escolares, pois a disciplina proposta está vinculada a questões sociais e à construção da cidadania, envolvendo diferentes aspectos de convivência coletiva, onde promoverá a interação de questões da vida real com os deveres escolares. Sendo a escola uma instituição educativa que visa a aprendizagem por meio de valores positivos para a formação integral do indivíduo, não se deve omitir a responsabilidade de educar seus alunos para a utilização do ambiente urbano, disse Tico Benício. O vereador citou ainda como dados alarmantes o percentual de mortes causadas no trânsito brasileiro. Segundo os dados, no Brasil são mais de 35 mil mortes por ano. E 90% da culpabilidade está no motorista indisciplinado. Bem, Paulo, e o que não falta aqui em Manacapuru é motorista indisciplinado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Em reunião nesta segunda-feira com representantes do Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Estadual de Assistência Social, a secretária de Estado de Assistência Social, auxiliadora Abrantes, garantiu apoio à 11ª Conferência Estadual de Assistência Social. O principal evento da assistência social no estado, que encontrava impedimentos para sua realização, teve a data alterada do dia 18 a 20 de outubro para 8 a 9 de novembro.
Durante o encontro, também ficou definido que a Secretaria vai disponibilizar o local para sediar a conferência. Michel Temer sanciona a PL que dá à Justiça Militar competência para julgar crimes dolosos praticados por oficiais. Marquesan Araújo tem os detalhes. O presidente da República, Michel Temer, sancionou o projeto de lei que transfere da Justiça Comum para a Justiça Militar a competência de julgar crimes dolosos cometidos por oficiais das Forças Armadas contra civis durante operações. Crimes dolosos são aqueles praticados por agentes que, mesmo prevendo o risco, o praticam, produzindo o resultado. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, a Justiça Militar passa a ser a responsável por julgar crimes dolosos contra a vida quando há intenção de matar, durante operações de garantia da lei e da ordem, de atividade de natureza militar, de operações de paz ou no cumprimento de atribuições estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa. Apesar da sanção do PL, Temer vetou o artigo que previa a vigência da lei até o dia 31 de dezembro do ano passado. A matéria tinha sido apresentada ao Congresso Nacional com essa data, com o objetivo de atribuir à Justiça Militar a competência de julgar os atos praticados por militares durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro em 2016. O Planalto argumenta que o veto foi aplicado porque a matéria deve ter caráter permanente e não transitório. A aprovação do texto pelos parlamentares gerou apoio de militares e foi criticada por organizações da sociedade civil. A Anistia Internacional divulgou nota afirmando que a medida pode causar imparcialidade na análise dos casos. Já o Superior Tribunal Militar, STM, garante que as decisões finais vão ser tomadas por juízes isentos, especialistas e que conhecem os detalhes desse tipo de operação. Reportagem Marquesan Araújo. 6h07. A Assembleia Legislativa realizou ontem sessão especial em homenagem ao Dia do Professor, data comemorada em 15 de outubro. O evento foi proposto pelos deputados estaduais José Ricardo do PT, Luiz Castro da Rede e Sinésio Campos também do PT. Durante a sessão, profissionais da educação com relevante trabalho no estado receberam placas e certificados de honra ao mérito. Os agraciados foram Meire Terezinha Silva Botelho de Oliveira, diretora executiva da Faculdade Salesiana Dom Bosco, José Cleoncio Lucena da Costa e Silva, biólogo e gestor ambiental, Maria Elizabeth Gomes Lacerda, supervisora escolar, Bibiano Simões Garcia Filho, professor de ensino religioso da Secretaria Municipal de Educação, Egle Betânia Portela Vanzeler, professora de História da Secretaria Municipal de Educação, Malúcia da Silva Souza, professora, Raimundo Antônio Batista Pimentel, professor, Lambert William Melo, professor. O deputado Sinésio Campos ressaltou a necessidade de reconhecer a contribuição dos professores para o país. Enquanto alguns países o professor tem as referências até de imperadores, aqui no Brasil você observa que precisa ter cada vez mais a valorização, a qualificação e, sobretudo, o comprometimento dos governos. Então, eu creio que hoje aqui temos sim a comemorar aqueles que, na verdade, utilizam da arte do ofício, né, de passar conhecimentos, que é o momento do reconhecimento, mas também é o momento da gente fazer uma reflexão do que podemos melhorar para que a educação seja de fato de qualidade e que chegue a todas as pessoas que dela necessitam. 6h09 em Manaus. Na manhã desta segunda-feira, o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, conheceu a estrutura operacional do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Ele ratificou aos oficiais da corporação o compromisso do governador Amazônia Mendes em promover um concurso público para o reforço do efetivo da corporação. O vice-governador e secretário de Segurança, em reunião com o oficialato da corporação, disse que a ideia do governador é que em 2018 o quadro do Corpo de Bombeiros seja preenchido gradativamente com os novos militares. Em 2017 não teremos tempo de preencher o quadro, mas em 2018 com o concurso público vamos preencher a corporação por etapas, frisou Bosco. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, declarou que as contas públicas da cidade são sólidas e isso é fruto da austeridade fiscal. A afirmação foi feita durante sua palestra no seminário Compromisso com a Gestão Fiscal, organizado pelo Sistema Firjan e realizado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele destacou as ações que fizeram de Manaus a primeira entre as capitais brasileiras que mais atendeu às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal no
ano de 2016, indicada pelo índice Firjan. Entre elas, a melhoria na qualidade dos gastos públicos, graças a um regime fiscal responsável, com redução de despesas de custeio, em especial as administrativas, e a priorização dos investimentos da cidade. Eu entrei em 2013, então nós gastamos hoje, em 2017, finalizamos 2016 assim, gastamos hoje no custeio o mesmo que se gastava em 2012. 5 anos depois, nós enfrentamos uma crise, por isso sobrevivemos, uma crise brutal, em que vimos as arrecadações federais e estaduais caírem e as nossas não caíram. Nós seguramos as nossas, enfim, graças a uma porção de medidas que tomamos, enfim, eu não quis ter muito detalhado aqui. Então, o que nós tivermos a mais vai ser investido na segurança da cidade, vai ser investido na segurança da cidade do ponto de vista da sua infraestrutura. A gente tem que infraestruturar a cidade para valer, tem muito o que fazer ainda. Manaus é uma obra que é uma obra de muitos séculos, né? Mas Manaus é uma obra, na parte mais recente dela, que está dando passos que são passos que eu diria quase que iniciais mesmo. A gente tem muito que progredir, muito que avançar, mas Manaus já conquistou a independência financeira, ela conquistou o direito de ter sua voz. 6h12 em Manaus. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, afirmou que o combate à tuberculose será uma prioridade na gestão do governador Amazonino Mendes. Deodato disse que o Amazonas é hoje o estado com maior número de casos, portanto deve ser avaliado de forma diferente pelo Ministério da Saúde. Ele disse também que vai procurar o secretário municipal de saúde para pedir seu envolvimento para o enfrentamento da tuberculose, uma vez que a capital amazonense registra 70% dos casos. O Amazonas registrou no ano passado 67,12 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional, que foi de 32,4 casos para o mesmo grupo. Até setembro de 2017, 2.200 novos casos foram confirmados no estado, 300 a menos que no mesmo período de 2016. O secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, professor José Augusto de Melo, detalhou na tarde de ontem alguns pontos importantes do concurso público já anunciado pelo governador Amazonino Mendes. O certame, que vai oferecer 8.100 vagas, das quais 7.000 para professores na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, terá o edital publicado em fevereiro de 2018. Das 7.000 vagas ofertadas, 3.000 serão para a capital e 4.000 para o interior do estado. A previsão de convocação dos aprovados é novembro de 2018. Além do concurso, o secretário ressaltou a medida inédita que regulamenta o afastamento remunerado dos docentes para cursarem mestrado e doutorado. O governador anunciou a publicação de um novo edital para a contratação de cerca de 8.100 servidores, dos quais 7.000 são vagas exclusivas para professores. Nós já temos um cronograma que deverá ser publicado em fevereiro e em julho nós faremos as primeiras provas. A recomendação tanto do Conselho Nacional de Educação quanto do Ministério Público é que a gente possa efetivar os professores e diminuir ou até erradicar a figura do professor temporário. Então, potencialmente, esses professores temporários terão a oportunidade de ter uma carreira dentro da Secretaria de Educação. Para os professores, nós temos 4.000 vagas para os municípios do interior e 3.000 vagas para a capital. O que a gente está querendo é dar agilidade, criando uma comissão que ela possa rapidamente liberar, dentro dos critérios, os professores que forem cursar estrito sensu, mestrado e doutorado, e possa continuar recebendo o seu salário, investindo na sua carreira, na sua formação. Polícia. Ex-policial militar é morto dentro de agência bancária de Iranduba depois de balear e assaltar dono de posto de combustíveis. Quem tem os detalhes é J. Rai. O ex-policial militar Francisco Ricardo da Silva Pereira, de 25 anos, foi morto pouco antes das 9 horas da manhã de ontem no hall de entrada da agência do Banco do Brasil, no centro de Iranduba. Francisco Ricardo assaltou e feriu com um tiro na perna o empresário do ramo de combustíveis, Augusto Costa Farias, que chegava à agência para fazer um depósito em dinheiro. Segundo testemunhas, Augusto Farias veio sozinho a pé desde o posto de combustíveis de sua propriedade, que fica a cerca de 100 metros do banco.
Câmeras de segurança mostram o momento em que o empresário entra na agência, o assaltante vem rapidamente por trás e investe contra ele para tomar o dinheiro. As imagens também mostram o segurança do banco atirando no bandido. Na ocorrência, o vigilante ficou ferido, mas assim como o empresário, não corre risco de morte. A ocorrência atraiu centenas de curiosos à área externa da agência do Banco do Brasil, que ficou com os vidros estilhaçados em decorrência dos tiros e também com muito sangue espalhado pelo local. O assaltante morreu com o dinheiro do roubo em uma das mãos. De acordo com o delegado-geral adjunto Antônio Chicre Neto, o assaltante morto teria contado com a ajuda de outros comparsas. Provavelmente ele teve apoio, ele não fez sozinho. Existe nas filmagens um elemento numa motocicleta minutos antes do assalto e também um veículo suspeito. O Departamento de Combate ao Crime Organizado, ele é que vai investigar esse caso, junto com o pessoal daqui da Delegacia de Iranduba. Segundo informações da própria polícia, Francisco Ricardo da Silva Pereira era ex-policial militar, trabalhou na 2ª Companhia Interativa Comunitária SICOM e no Comando de Operações Especiais COI. Foi expulso da PM por indisciplina, desvio de armas e munições. Na tarde de ontem, a tia do ex-PM, a dona de casa Maria Silva, divulgou um áudio nas redes sociais falando sobre o sobrinho. Quando eu lembro que ele chegava em casa e dizia: tia, tem hora que dá vontade de ser bandido, porque a gente, policial, sai pra trabalhar, a gente não sabe se a gente vai voltar. E bandido, a gente prende, depois tá solto. Sempre ele falava isso. Nem um pai, nem uma mãe deseja isso pro filho, mas infelizmente escolhe o caminho errado. Infelizmente aconteceu isso. A agência do Banco do Brasil em Iranduba já foi alvo de pelo menos 4 ocorrências de roubos e furtos. Em abril de 2014, um bando escavou um túnel para roubar dinheiro do local. Em maio de 2015, um gerente e a família foram feitos reféns e uma quadrilha roubou R$250 mil. E no início de julho deste ano, pelo menos 2 armas foram levadas do interior da agência durante um fim de semana. Com a colaboração de Heriberto Quirino, para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h21 em Manaus. Alberto Peregrini, o que aconteceu mais da noite, madrugada, nesse início de manhã em Manaus? Muito bem, Paulo Guerra. Tivemos uma noite madrugada aí com ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada, apanhou Paulo Guerra durante um roubo a celular. A pessoa que estava roubando apanhou muito. O ladrão pegou um couro no bairro de Cachoeirinha e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada, ela foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Cosme Ferreira, ontem por volta de 19h30. Deu entrada sem ferimentos mais graves, foram apenas escoriações, foi atendida e posteriormente liberada. E uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Foram uma briga entre familiares, irmão, tio, sobrinho, e uma pessoa acabou dando entrada vítima de uma paulada na cabeça por volta de 21h30. Era a noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo. Uma mulher deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. Ela se meteu em uma briga com uma conhecida dela. Esse negócio de venda de catálogo. Uma estava vendendo para outra. Olha aqui o olha aqui, aquele outra coisa lá, e tal, começaram a oferecer. Aí na hora a mulher comprou um montão de coisa, aquele negócio de creme, pó para passar na cara, aquele negócio de lápis para fazer sobrancelha, comprou de tudo um pouco. Na hora de pagar, meu amigo, daí ela ficou enrolando. Aí a mulher que foi cobrar acabou sendo recebida a pauladas pela cliente que não queria pagar. A caloteira deu uma paulada na cabeça da mulher que vendia produtos de beleza. Isso aconteceu no bairro Tancredo Neves, e a mulher que levou a paulada deu entrada por volta de 21h22. Era a noite de ontem. De polícia.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente apreendeu por volta e agora que fizeram toda a contabilidade, muito pescado ilegal, mais aproximadamente 1,3 toneladas e 300 quilos de pescado ilegal, foi lá na Manaus Moderna. O peixe que eles pegaram foi pirarucuzinho, rapaz, não dá nem muitos bifes, e eles foram apreendidos pelos policiais do meio ambiente, que acabaram aí apreendendo todo esse pescado e também as pessoas que estavam vendendo esse pescado ilegal. Jonathan da Silva em cena e Jonilson Damasceno de Souza foram presos 11 suspeitos de terem praticado arrastão na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. De acordo com a polícia, a dupla estava em um Corolla verde de placa JWX 9419 e praticavam os crimes com uma arma de brinquedo. Os dois foram presos aí numa ação dos policiais da Rocan. Mais uma vez, parabéns aí a essa ação da Rocan, tirando um bandidão, ou melhor, 2 de circulação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, a violência urbana que toma conta da cidade fez mais uma vítima e foi muita tristeza no bairro Tancredo Neves. Um latrocínio aconteceu a noite de ontem. O padrasto e enteado voltavam para casa, voltavam do trabalho, quando foram abordados por 2 homens que anunciaram o assalto e dispararam contra as 2 vítimas. Padrasto está internado em estado grave. Ele levou um tiro na cabeça, está em coma e corre sério risco de morte. Já o garoto, o enteado dele de apenas 17 anos de idade, levou 2 tiros e morreu na hora. Os bandidos fugiram e até o presente momento não foram identificados. Moradores ficaram revoltados, ameaçam fazer manifestação a qualquer momento devido a esse crime e outros que vem acontecendo no bairro Tancredo Neves. Uma vítima de latrocínio, o padrasto e o enteado que chegavam do trabalho, chegavam de mais um dia de luta no trabalho, foram mortos na mão de bandidos no bairro Tancredo Neves. E mais de violência urbana. Um assalto estava acontecendo, um assalto à mão armada estava acontecendo no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. Era começo da noite de ontem, quando um bandido ainda jovem, entrou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto e ameaçava matar todo mundo. Quando iniciava a fuga, apareceu ele, o Justiceiro Fantasma, e disparou um único disparo na cabeça, na mente, no pensamento do bandido, que não resistiu ao experimento e morreu. A morte paquerou o bandido assim, e a morte levou o bandido com um balaço na cabeça. Ele estava ameaçando todo mundo. As primeiras investigações dão conta de que ele é velho conhecido da polícia, já havia sido preso várias vezes por outros assaltos e acabou morrendo ontem no disparo do pistoleiro, do Justiceiro Fantasma. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.507, acumulou. A quadra saiu para 51 apostas, cada uma vai receber R$10.266,11.
O terno paga para 4.700 apostadores R$167,51 e o Duque para 138.279 R$3,13. Vamos às dezenas deste concurso 4507 da Quina. 26 34 60 69 74. Repetindo. 26 34 60 69 e 74. A Loto Fácil concurso 1573 saiu para 4 apostadores, cada um vai receber R$538.506,71. Eles são de Fortaleza, de Luminárias em Minas Gerais, de Trajano de Moraes no Rio de Janeiro e Queiroz em São Paulo. Com 14 acertos foram 334 ganhadores com premiação individual de R$1.984,36. 13 acertos, 19.274 apostas, R$20 para cada um. 12 acertos, 140.227 apostas ganhadoras com premiação individual de R$8. E para os 11 acertos foram 852.031. Cada um recebe R$4. Vamos às dezenas da Loto Fácil no concurso 1573, 1573. 02 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 23. Repetindo, 02 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Fecha o jogo. 23. Uma aposta de Colatina no noroeste do Espírito Santo levou o prêmio de mais de 5,8 milhões no último sorteio da Mega Sena. De acordo com informações da lotérica onde o jogo foi feito no bairro Maria Ismênia, o dinheiro saiu para um bolão entre 16 funcionários de uma empresa de confecções. Cada um deles vai receber R$380 mil. Foi um bolão, portanto, que saiu da Mega Sena no concurso realizado, o último concurso que saiu para uma aposta de Colatina. 6h33. Esportes. O Corinthians perdeu para o Bahia no último domingo em Salvador e animou os santistas para a possibilidade de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro. O único problema é que faltou combinar com o Vitória. Jogando mal, o Peixe viu o rubro-negro dominar boa parte do confronto e ficou apenas no empate ontem à noite em 2-2 no Pacaembu pela 28ª rodada do torneio nacional. A igualdade foi ruim para as duas equipes. Enquanto o Leão com 33 pontos segue coladinho na zona de rebaixamento, o Alvinegro chegou aos 49. Não encostou no Corinthians, que segue liderando com 9 pontos de vantagem e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio. E hoje tem jogos pela Liga dos Campeões. Às 16h45 jogam Real Madrid e Tottenham. No mesmo horário, Manchester City e Napoli. Uma partida isolada pelo Brasileirão Série B. Às 19h15 jogam Boa Esporte Clube e Internacional. As concessões de aposentadorias por tempo de contribuição do INSS tiveram um crescimento de 16,3% de janeiro a agosto deste ano, atingindo 327,2 mil benefícios liberados. São 45,9 mil benefícios a mais do que os 281,3 mil concedidos no mesmo período de 2016. O aumento nas concessões está abaixo, no entanto, do crescimento de 39,3% no número de pedidos desse mesmo benefício, que avançou de 750,8 mil de janeiro a agosto de 2016 para 1,46 milhão no mesmo período deste ano. O período de saques do PIS/PASEP para idosos com 70 anos ou mais começa somente na quinta-feira, mas aqueles que possuem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal receberão crédito automático dos valores a partir de hoje. As informações são do Ministério do Planejamento. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que nesta terça-feira sejam creditadas automaticamente 193,9 mil cotas do PIS, com saldo de 148,3 milhões. Já o Banco do Brasil prevê que 50,3 mil contas do PASEP com valor total de 90,2 milhões de reais recebem o crédito automático.
No total, 238,5 milhões de reais serão pagos. O governo do México deixou em alerta nesta segunda-feira 6 estados do país após o roubo de uma fonte radioativa de irídio 192 ocorrida na cidade de Tepic, capital de Nayarit. A fonte radioativa foi roubada pela janela de uma caminhonete estacionada em um hotel no centro de Tepic, informou a Coordenação Nacional de Proteção Civil em um comunicado. Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira as eleições para governadores do último fim de semana na Venezuela, afirmando que eles não foram nem livres nem justas e prometeram usar seus poderes econômico e diplomático para apoiar os venezuelanos na restauração da democracia no país exportador de petróleo. A presidência da Nigéria pediu nesta segunda-feira à polícia e ao exército que detenham a violência no estado de Plateau, no centro do país, onde ao menos 20 pessoas morreram em confronto com cristãos e muçulmanos. Arqueólogos israelenses apresentaram nesta segunda-feira uma parte oculta do Muro das Lamentações, descoberta recentemente, e os vestígios do primeiro edifício público romano encontrado na cidade velha de Jerusalém. O arqueólogo Joy Uziel, que participou das escavações, afirmou que ele e seus colegas sabiam da existência de uma parte não descoberta do Muro das Lamentações e esperavam encontrar uma rua romana em sua base. O subsecretário de Estado dos Estados Unidos, John Sullivan, afirmou esta terça-feira durante visita a Tóquio que a Casa Branca não descarta a possibilidade de dialogar de forma direta com a Coreia do Norte, apesar do atual contexto de tensão entre os dois países. Dessa forma, Sullivan defendeu a diplomacia para resolver a crise na região, após se reunir com seu homólogo japonês durante o segundo dia de viagem ao Japão dentro de uma excursão asiática centrada na questão norte-coreana. Uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiada pelos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a tomada do hospital de Raqqa, um dos últimos redutos do grupo Estado Islâmico na cidade do norte da Síria. Raqqa, que já foi a capital do Estado Islâmico na Síria, tornou-se o símbolo das atrocidades do grupo extremista. Nesta cidade teriam sido planejados atentados contra vários países, sobretudo na Europa. A crise política e econômica na Venezuela deixou o país mais isolado e com menos oferta de transporte aéreo. Ao menos 15 companhias aéreas deixaram de voar no país nos últimos anos devido à falta de acordo sobre repatriação de recursos. Quem quer viajar para o exterior terá de pagar mais caro e fazer mais escalas para chegar a outras capitais latino-americanas do que nos anos anteriores. A lista da Associação Internacional de Transporte Aéreo de companhias que saíram do país é grande. American Airlines, Alitalia, Avianca, Delta, Lufthansa, Gol, Latam Aeroméxico, United, Iberia, Caribbean Airlines, Incel Air e Aruba Air. A Air France também suspendeu os voos na Venezuela em meio à crise política, mas restabeleceu a operação. Entre as brasileiras, a Gol suspendeu os 2 voos semanais em fevereiro de 2016. A Latam parou de voar para o Aeroporto Internacional Simão Bolívar, em Caracas, em 1º de agosto. Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Daltan Delagnol, está apreensivo com o vai e vem do Supremo Tribunal Federal. Teme que depois da decisão que beneficiou Aécio Neves, a Suprema Corte altere a regra sobre a prisão de condenados em segunda instância para deter a punição de réus ilustres, entre eles o Lula. O receio é que, conforme a investigação tenha se dirigido a uma totalidade de partidos políticos, a políticos relevantes de todo aspecto ou espectro ideológico, exista uma espécie de freio por parte do Supremo Tribunal Federal, impedindo a responsabilização de pessoas poderosas, disse o procurador, e ele tem razão. 6:43 em Manaus. Foram divulgados nesta segunda-feira vídeos com trechos dos depoimentos da delação premiada do ex-deputado Pedro Correia, do PP de Pernambuco. O conteúdo de alguns trechos da delação já tinha vindo a público, mas os depoimentos em vídeos ainda não. Os depoimentos de Correia foram prestados em abril do ano passado e em agosto deste ano. Nos 3 vídeos disponibilizados no site da Câmara dos Deputados, Pedro Correia citou os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e afirmou que o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, era uma máquina de arrecadar dinheiro. Nos depoimentos, Pedro Correia contou que o ex-presidente Lula participou diretamente da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras, uma das primeiras descobertas da Operação Lava Jato, confessados na delação do próprio Paulo Roberto Costa. Ao Ministério Público, o ex-deputado contou como foi a pressão política no Congresso para a indicação, que demorou 6 meses até que tudo fosse
acertado. Com investigadores estrangeiros ampliando o confisco de dinheiro na Operação Lava Jato, procuradores brasileiros avaliam que o término da investigação está longe de ser alcançado, apesar de recentemente o juiz Sérgio Moro ter dito que os trabalhos em Curitiba se aproximam do final. Isso porque as investigações devem ser estendidas para outros lugares e instâncias. Só na Suíça, a quantidade de dinheiro bloqueado chega a mais de 1 bilhão de francos, cerca de 3,22 bilhões de reais neste ano, segundo dados obtidos pela UOL com o Ministério Público lá em Berna, na Suíça. A primeira turma do STF analisa hoje mandado de segurança da empreiteira OAS de Léo Pinheiro e Marcelo Odebrecht para tentar reverter decisão do TCU sobre bloqueio de bens. A Justiça Federal em São Paulo aceitou nesta segunda-feira a denúncia contra os irmãos Wesley e Wesley Batista por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado por meio das empresas JBS e FB Participações. Com isso, os dois se tornam réus. Em crise com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, viajará nesta semana para o Chile. Maia deverá estar fora do Brasil justamente na semana em que a Comissão de Constituição e Justiça da Casa votará a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência. O destino de Aécio Neves está indefinido. Está marcada para hoje a votação no plenário do Senado para decidir se o Tucano continua afastado do mandato por ordem do STF. Mas o placar ainda é um mistério, segundo o levantamento exclusivo do G1. 42% de senadores não dizem como vão votar. Dos que se posicionaram, 8 se dizem pró-Aécio e 18 contra. Enquanto isso, continua a movimentação nos bastidores às vésperas da votação da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O PSD fez trocas na comissão que podem beneficiar o presidente. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a votação prevista para esta terça-feira para analisar a eventual revogação do afastamento de Aécio Neves do mandato parlamentar ocorra por meio de voto aberto. O magistrado concedeu uma liminar, uma decisão provisória acolhendo um mandado de segurança apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues do Rede do Amapá. Como dissemos ainda há pouco, os senadores deverão apreciar no plenário se dão aval à decisão da primeira turma do STF que impôs em 26 de setembro o afastamento do mandato e o recolhimento domiciliar noturno do parlamentar tucano. Os bombeiros portugueses conseguiram controlar hoje todos os incêndios que atingiam o centro e o norte do país desde o último domingo. A onda de incêndios que também atingiu a Espanha deixou 36 mortos e 62 feridos apenas em Portugal. Representantes das empresas de aviação American Airlines e Latam estiveram com o presidente Michel Temer ontem e pediram sua ajuda para acelerar a viabilidade do acordo Céus Abertos. Na prática, o acordo firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos pode ampliar o número de voos entre os dois países por meio da flexibilização de tarifas e eliminação de restrições. O presidente Michel Temer assinou o decreto ontem à noite ratificando a resolução 2371 da Organização das Nações Unidas, ONU, que impõe sanções à Coreia do Norte devido ao programa nuclear do país. A resolução foi assinada em 5 de agosto pelo Conselho de Segurança da ONU e proíbe investimentos na Coreia do Norte, além de impor a não renovação de vistos de trabalho para norte-coreanos. Além disso, o Brasil também não poderá comercializar produtos como minério de ferro, chumbo e frutos do mar. O texto aprovado também frisa que os governos devem proibir a seus cidadãos iniciar novos negócios com entidades ou cidadãos da Coreia do Norte e, com certas exceções, expandir os já existentes. Entre as regras a serem seguidas pelos candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem na elaboração da prova de redação está o respeito aos direitos humanos. Quem defender ideias avaliadas como contrárias aos direitos humanos poderá receber nota 0 na redação. De acordo com a cartilha do participante em redação do Enem 2017, divulgada ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, algumas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas. Também ferem os direitos humanos a incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica e a explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Segundo o INEP, apesar de a referência aos direitos humanos ocorrer apenas em uma das 5 competências avaliadas, a menção ou a apologia a tais ideias em qualquer parte do texto pode anular a prova.
6h49. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta terça-feira com estes destaques de primeira página. O Globo do Rio de Janeiro. Decisão que proíbe votação secreta sobre a Aécio não foi notificada ao Senado. Folha de São Paulo. Em carta, deputados Michel Temer afirma que é vítima de conspiração. O Estado de São Paulo. Moraes relata mandato para que votação sobre a Aécio seja aberta. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Brasileirão, Série B. Valor econômico. Governo restringe lista suja e dificulta a fiscalização de trabalho escravo. Estado de Minas. Justiça aceita a denúncia contra Joesley e Wesley por manipulação de mercado. No Recife, Jornal do Comércio. Caixa libera a primeira fase do PIS nesta terça e deve pagar 6,7 bilhões. Diário do Nordeste. Defesa de Dilma usará a delação de Funaro para pedir anulação de impeachment. 0h, Porto Alegre. Placa em frente à Câmara é alterada para a formação de quadrilha e corrupção ativa. Edições impressas locais. O Jornal do Comércio estampa. Indústria quer evitar perdas ao polo industrial de Manaus com reformas. Em tempo. Morto em assalto no Banco do Brasil. Agora. Ex-PM é morto ao tentar roubar cliente em banco. A crítica. Aberta a temporada de super concurso. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Marquesan Araújo, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio de Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.